Ao longo da história, o poder supremo foi quase sempre um privilégio masculino, uma fortaleza protegida por tradições militares e linhagens de sangue que raramente abriam espaço para o comando feminino. No entanto, duas mulheres, separadas por quase 2 milênios e por vastos oceanos de cultura, conseguiram não apenas invadir esse espaço, mas redefinir as regras do jogo político de forma permanente. Cleópatra VII, a última rainha da dinastia ptolomaica, e Catarina a Grande, a imperatriz alemã que se tornou a alma da Rússia, utilizaram uma técnica compartilhada de jeitos profundamente diferentes. Elas não governaram apenas pela força bruta, mas através de uma sofisticada manipulação do soft power, construindo imagens públicas que transcendiam a mortalidade para garantir a legitimidade de seus tronos em tempos de extrema incerteza. Cleópatra nasceu em um cenário de caos dinástico e declínio geopolítico. O Egito dos Ptolomeus estava asfixiado por dívidas e por uma guerra civil fratricida entre ela e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Em uma sociedade onde a autoridade emanava da tradição helenística e do misticismo egípcio, ela percebeu cedo que sua sobrevivência dependia de algo mais do que o simples direito de nascimento. Ela precisava de Roma, a potência ascendente que devorava o Mediterrâneo. Sua ascensão não foi um golpe de sorte romântico, mas uma manobra diplomática friamente calculada. Ao se apresentar a Júlio César, ela não buscava um amante, mas um fiador militar. Cleópatra sabia que, sem o apoio das legiões romanas e o reconhecimento da República, ela seria apenas mais uma nota de rodapé na sangrenta história de sua família. Quase 18 séculos depois, em São Petersburgo, uma jovem princesa alemã chamada Sophie enfrentava um desafio existencial igualmente complexo. Casada com o instável e impopular Pedro III, Catarina encontrou-se em uma corte que a via como uma estrangeira descartável. Enquanto seu marido alienava a Igreja Ortodoxa e a poderosa Guarda Imperial Russa, Catarina agia com paciência nas sombras. Ela não era russa por sangue, mas decidiu ser russa por alma e intelecto. Aprendeu o idioma, converteu-se à fé local com fervor público e cultivou alianças com os militares que sentiam o vácuo de liderança no Kremlin. O golpe de Estado de 1762 não foi apenas um ato de traição conjugal, mas uma necessidade política para uma mulher que compreendia que, na Rússia, o trono pertencia a quem tivesse a coragem de tomá-lo. O que torna essas duas trajetórias fascinantes é como ambas utilizaram a imagem como uma ferramenta de Estado de alto impacto. Cleópatra não se via apenas como uma monarca administrativa, mas como a encarnação viva da deusa Ísis. Essa persona divina permitia que ela governasse os egípcios nativos com uma autoridade religiosa inquestionável, enquanto mantinha diálogos estratégicos com os generais romanos em grego fluente. Ela era a ponte cultural entre dois mundos distintos. Catarina, por sua vez, abraçou o espírito de sua época, o iluminismo. Ela construiu meticulosamente a imagem da soberana iluminista, a filósofa no trono, a Semíramis do Norte que trocava cartas com Voltaire, para garantir que a elite europeia a visse não como uma usurpadora, mas como uma governante civilizada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A legitimação de ambas dependia da quebra radical de paradigmas patriarcais. Elas identificaram que o poder pessoal era frágil se estivesse isolado. Por isso, buscaram vinculações estratégicas com figuras de autoridade militar e política. Cleópatra utilizou seu intelecto para ancorar o destino do Egito a Júlio César e, posteriormente, a Marco Antônio, transformando relacionamentos pessoais em tratados geopolíticos de sobrevivência nacional. Catarina, de forma similar, compreendeu que seu poder real emanava da lealdade dos regimentos da Guarda Imperial. Ambas enfrentaram o desafio de governar sem um consorte masculino dominante, em eras onde a sucessão feminina era vista com profundo ceticismo. Elas provaram que a inteligência política e a gestão de imagem podiam superar séculos de preconceito sistêmico, estabelecendo as bases para governos que transformariam seus respectivos impérios definitivamente. Enquanto a imagem pública servia como um escudo magnânimo, a governança cotidiana dessas duas líderes exigia mãos de ferro e uma perspicácia administrativa que poucos de seus contemporâneos possuíam. Cleópatra herdou um Egito que era o celeiro do Mediterrâneo,
mas também um território sob a sombra asfixiante do expansionismo romano. Ela compreendeu que a soberania egípcia não dependia apenas de linhagem, mas de uma gestão técnica impecável das riquezas do Nilo. Sob seu comando, o sistema de irrigação e a coleta de tributos centralizaram-se para garantir que o Estado mantivesse o monopólio sobre produtos vitais, eis como o papiro e os têxteis. Diferente de seus antecessores helenísticos que se isolavam em Alexandria, ela aprendeu o idioma egípcio e falava diretamente com os camponeses e sacerdotes. Essa conexão permitia-lhe um controle burocrático e social sem precedentes, transformando a economia egípcia em uma ferramenta diplomática. O Egito era indispensável para alimentar a plebe de Roma, e Cleópatra soube usar esse fornecimento constante como uma poderosa alavanca política contra o Senado romano. Do outro lado do continente e séculos depois, Catarina enfrentava o desafio monumental de governar um império vasto, cujas fronteiras tocavam o desconhecido. A Rússia do século XVIII era uma potência emergente, mas presa a estruturas feudais arcaicas e a uma burocracia ineficiente. Catarina não se limitou ao isolamento do palácio. Ela mergulhou em uma reorganização administrativa profunda, dividindo o território em províncias e fortalecendo o poder executivo local. Sua visão incluía a criação de escolas para mulheres e a reforma do sistema de saúde, buscando formar uma nova classe de cidadãos que pudessem sustentar suas ambições imperialistas. Onde Cleópatra utilizava a produtividade do Nilo como sua espinha dorsal, Catarina escreveu o Nakaz, um manual de instrução legal baseado em ideais iluministas, para tentar reformar o sistema jurídico russo. Ambas viam a administração não como uma tarefa burocrática enfadonha, mas como a base sobre a qual o seu poder era construído e justificado perante o mundo. O caminho para a estabilidade, contudo, era minado por oposições ferozes. Em Alexandria, a aristocracia helenística e os poderosos eunucos da corte viam em Cleópatra uma ameaça direta aos seus privilégios ancestrais. A conspiração liderada por figuras como o eunuco Potino forçou a rainha a agir com astúcia, buscando uma base de apoio militar externa. Cleópatra percebeu que as legiões de Júlio César e, mais tarde, de Marco Antônio, eram o único muro real contra o punhal dos conspiradores alexandrinos. Na Rússia, a resistência vinha da velha nobreza boiar e de setores conservadores da Igreja Ortodoxa, que desconfiavam de sua origem estrangeira e de suas reformas que desafiavam o status quo. Para Catarina, a guarda imperial russa, liderada por figuras como os irmãos Orlov, tornou-se seu pilar de sustentação. Ela era uma soberana elevada pelas baionetas e precisava constantemente equilibrar as demandas dos militares com as necessidades do Estado, ciente de que a mesma guarda poderia derrubá-la. Para converter a percepção pública de usurpadoras para mães da nação, ambas dominaram o uso da cultura e da religião. Cleópatra fundiu o culto de Ísis com sua própria figura política, apresentando-se em festivais religiosos com as vestes da deusa, o que lhe garantia a lealdade de milhões de súditos nativos. Ela transformou o Egito em um centro de erudição, protegendo a grande biblioteca para que sua imagem fosse indissociável da sabedoria clássica. Catarina, por sua vez, utilizou a arte e a filosofia para legitimar seu governo aos olhos da Europa e de seu próprio povo. Ao patrocinar o Hermitage e manter diálogos intelectuais com Voltaire, ela projetava a imagem de uma monarca que trazia a luz da razão para a gélida estepe russa. Ao final de seus reinados, a identidade da nação e a identidade da governante haviam se tornado uma só. Essa personificação do Estado era a sua tática final de sobrevivência em cortes repletas de intrigas, onde a eliminação de rivais dinásticos era uma necessidade brutal para garantir o trono. Muitas vezes, o relato histórico tradicional reduz o poder dessas duas mulheres à simples sedução física, ignorando a profundidade da sedução intelectual e diplomática que ambas exerceram. Para Cleópatra, a atração que exerceu sobre Júlio César e Marco Antônio não era meramente um jogo de alcova, mas uma ferramenta de alta política. Ela não era apenas a rainha de beleza lendária retratada pelo cinema, mas uma poliglota que dominava 9 idiomas e uma economista astuta
que compreendia as flutuações do mercado de grãos mediterrâneo. Ao falar com generais romanos em seus próprios termos, ela oferecia algo que nenhuma outra monarca da época possuía: uma parceria de mentes. Da mesma forma, Catarina, a Grande, utilizou a correspondência intelectual como uma forma de diplomacia suave. Suas cartas para Voltaire e Diderot não eram simples exercícios de vaidade, mas manobras calculadas para moldar a opinião pública europeia. Ela seduziu a elite intelectual do continente com a promessa de um império iluminista, garantindo que, enquanto expandia suas fronteiras, o mundo a visse não como uma filósofa armada, e não apenas como uma conquistadora voraz. Ao compará-las com as lideranças masculinas de sua era, percebe-se que tanto Cleópatra quanto Catarina adotaram traços de comando autocrático que superavam muitos de seus antecessores. Elas não governaram como mulheres no sentido estereotipado da passividade, mas como imperadores absolutos que não hesitaram em recorrer à gestão de guerra e à expansão territorial. Cleópatra tentou reconstruir a glória do Império Ptolomaico, estendendo a influência egípcia sobre a Celecíria e Chipre através de negociações territoriais agressivas com Antônio. Catarina foi ainda mais longe, consolidando a partilha da Polônia e conquistando o acesso ao Mar Negro após guerras exaustivas contra o Império Otomano. Ambas demonstraram uma capacidade de mobilização logística e militar que rivalizava com os maiores generais de seus tempos, provando que a coroa não era pesada demais para cabeças femininas quando a estratégia era sólida. A visão que herdamos dessas mulheres foi, por muito tempo, distorcida pela propaganda de seus inimigos. No caso de Cleópatra, grande parte do que se conhece provém dos cronistas romanos influenciados por Otaviano, o futuro imperador Augusto. Para o líder romano, era essencial desumanizar Cleópatra, transformando-a em uma prostituta oriental que teria enfeitiçado generais romanos nobres. Essa narrativa servia para esconder a realidade de uma estadista que quase derrubou o equilíbrio de poder em Roma. A historiografia moderna, contudo, reavalia essas fontes, enxergando nela uma gestora que manteve o Egito independente por décadas em um mar de dominação romana. Catarina enfrenta uma dualidade interpretativa semelhante. Enquanto se apresentava como liberal em suas correspondências, sua prática política era marcada por uma mão de ferro. O equilíbrio entre o liberalismo teórico e a repressão brutal à revolta de Pugachev revela uma líder que priorizava a ordem e a integridade do Estado acima de qualquer idealismo. Ela expandiu a servidão russa para garantir a lealdade da nobreza, demonstrando que o pragmatismo político sempre prevalecia sobre a filosofia de gabinete. A técnica de personificar a nação foi o golpe de mestre final que permitiu a ambas governarem por décadas em contextos onde homens, muitas vezes, falhavam rapidamente. Elas deixaram de ser indivíduos para se tornarem o próprio Estado. Cleópatra era o Egito. Catarina era a Rússia. Essa fusão identitária tornava qualquer ataque à sua autoridade um ataque à própria sobrevivência do império. Mas, ao final, a análise equilibrada de suas trajetórias mostra que o sucesso dessas imperatrizes não emanou de uma feminilidade tradicional ou de truques de sedução romântica, mas de uma habilidade superior de ler o tabuleiro político global. Elas transformaram as fraquezas percebidas de gênero em forças estratégicas, utilizando o soft power para pavimentar o caminho para um hard power inquestionável. Cleópatra e Catarina não foram exceções à regra do poder por serem mulheres. Elas foram as regras que definiram o que significa liderar com inteligência, astúcia e uma vontade indomável de moldar o destino da história. Suas vidas permanecem como lembretes de que a verdadeira autoridade não conhece gênero, apenas competência e visão estratégica.